Então, nessa lição de hoje, nós vamos falar justamente isso sobre a consciência, a lealdade. E é isso. Quem pode ler o item 1? Nem toda oportunidade vem de Deus. Posso ler? Oh, fica à vontade, Ju. Nem toda oportunidade vem de Deus. Quando Saul entra na caverna, os homens de Davi interpretam a coincidência como um sinal divino. Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Para eles, era um momento ideal para eliminar Saul. No entanto, Davi discerne que nem tudo o que parece uma porta aberta vem de Deus. Precisamos aprender a filtrar os conselhos e as interpretações alheias, mesmo que pareçam espirituais. O entusiasmo ou o medo dos outros pode nublar o discernimento. Nem toda coincidência é a direção divina. A consciência treinada em Deus é essencial para não tomarmos decisões precipitadas. Isso. Então, queridos, olha o que pegou forte aqui foi essa frase. Nem toda porta que aparece aberta vem de Deus. Nem toda porta que se abre vem de Deus. Carece aí, portanto, discernimento espiritual, para entender se aquela porta verdadeiramente é de Deus ou não. É de Deus ou não. Então nós carecemos disso, de ter essa busca de Deus, para que nós possamos ter discernimento espiritual para entender as coisas de Deus, quando procede de Deus, quando não procede de Deus. Davi entendeu que aquela oportunidade que ele tinha de tirar a vida de Saul e resolver todas as coisas naquele momento, era uma porta que se abriu, mas não era de Deus. Porém, os seus soldados entenderam o contrário. Essa é a porta que Deus abriu. É providência divina. Então, vamos resolver a situação de imediato. Mas Davi não. Ele tinha ligação com Deus, tinha intimidade com Deus, conforme nós já vimos, porque Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. E quando ele precisou de um discernimento, ele o teve. E olha que ele tomou até uma atitude precipitada, porque ele foi lá e cortou a ponta do manto de Saul. Ali ele poderia ter resolvido a situação, não é? Mas depois ele caiu em si, não é por aí, este não é o caminho. E ele foi leal pela sua atitude, justamente contra o seu inimigo, o seu perseguidor. Ele estava sendo perseguido e ele foi leal e não tirou a vida dele. Então, queridos, é bem isso aí. Precisamos aprender a filtrar os conselhos e as interpretações alheias, mesmo que pareçam espirituais. O entusiasmo ou o medo dos outros pode nublar o discernimento. Nem toda coincidência é direção divina. A consciência treinada em Deus é essencial para não tomarmos decisões precipitadas. Consciência treinada em Deus. E como nós treinamos a nossa consciência em Deus? Buscando, meditando na palavra, orando, criando um tempo de qualidade diante de Deus, que seja pequeno um tempo de qualidade, mas eu preciso ter um tempo de qualidade, criar intimidade com Deus. E na medida que eu vou tomando conhecimento da vontade de Deus na minha vida, porque eu não sei toda a vontade de Deus, eu só sei que ela é boa, perfeita e agradável. Mas envolve mais coisas aí. Então Deus tem tanta coisa para nos falar, que nós vamos passar a vida inteira e não vamos conhecer Deus por completo. Não vamos. Mas nós podemos ter um conhecimento suficiente, um discernimento suficiente de Deus, para que nossa vida possa ser caminhada dentro dos propósitos dele. Então é bem isso aí, que nós possamos buscar, então, treinar a nossa mente dentro dos moldes do Senhor, ou seja, formatar a nossa mente na forma de Deus. Quem pode ler o item 2, uma consciência que fala mais alto? Vou ler. Davi, a princípio, cede à pressão e corta discretamente a orla do manto de Saul. Contudo, seu coração logo o acusa. Ele sente um pesar profundo
simbolicamente a autoridade de Saul, a quem Deus havia ungido como rei. Em vez de avançar no erro, Davi se detém, reconhecendo que ultrapassara um limite moral. A voz da consciência, quando afinada com os princípios de Deus, é um recurso precioso para decisões corretas. Ela nos incomoda quando nos afastamos da vontade divina. Ignorá-la pode levar à insensibilidade espiritual. Ouvi-la é um sinal de maturidade. Então, hoje nós vamos falar o que é consciência nos moldes bíblicos, como ela age, vamos falar logo adiante. Mas eu quero dizer que a voz da consciência, quando afinada com os princípios de Deus, é um recurso precioso para decisões corretas. Ou seja, ouvir a voz de Deus. Nós só temos que ganhar nas nossas decisões, nas portas que hão se abrir. Eu tenho discernimento que procede ou não procede de Deus. Então isso é maturidade em Deus. Essa maturidade não é o tempo que eu tenho de ser crente ou não, tempo que eu pratico, vou à igreja ou não, é um tempo de comunhão com Deus, assim que eu vou amadurecendo em Deus. Eu preciso amadurecer em Deus, porque é necessário, é fundamental para a minha vida, é fundamental para a sua, a maturidade espiritual. E na medida que eu cresço em Deus, o discernimento vem em conjunto. Eu cresço, mas eu tenho discernimento das coisas de Deus, porque eu aprendo a depender de Deus em tudo. Então Davi passou por isso, ele se tocou depois. Ele se tocou, porque por ter esse sentimento profundo de que ter feito algo que não devia ter feito, mas Deus tratou dele de imediato. Ele não fez o que todos queriam que ele fizesse. Pelo contrário, ele tocou no ungido do Senhor, porque foi ungido rei, foi pelo Senhor, e não te toca no ungido de Deus. Então, queridos, ela nos incomoda, a consciência nos incomoda quando afastamos da vontade divina. Então, quando nós afastamos da vontade de Deus, isso nos incomoda. E se isso está te incomodando, é hora de retroceder. É hora de arrepender. É hora de retornar aos caminhos do Senhor. Porque a consciência vai acusar. Ignorá-la pode levar à insensibilidade espiritual, ou seja, vai ter uma mente cauterizada. E a mente cauterizada é insensível para as coisas de Deus. Mas hoje nós temos o Espírito Santo que em nós habita. Então eu posso aprender, eu devo aprender a depender dele, a ouvi-lo e não somente falar com ele, mas ouvi-lo também. Maturidade espiritual é isso. Ouvi-lo é sinal de maturidade. Ouvir a consciência, eu falo aqui, ouvir o Espírito de Deus é sinal de maturidade em Deus. Eles não tem como dar errado. Quando você ouve a vontade de Deus, quando você tem o discernimento de Deus, você vai ouvir a Deus. Isso é maturidade. Não tem como dar errado. O item 3, um coração em paz diante de Deus. Quem pode ler? O apóstolo João escreve: se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Davi experimentou isso quando se recusou a levantar a mão contra Saul, mesmo sendo perseguido. Ao respeitar os limites da sua consciência, ele manteve a paz com Deus e consigo mesmo. Um coração em paz é resultado de decisões tomadas com integridade. Ouvir a consciência e buscar o que agrada a Deus, mesmo quando isso custa caro, pavimenta um caminho de comunhão e confiança diante do Senhor. Isso aí. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 1 João 3,21, nós vamos falar mais adiante. Um coração em paz é o resultado das decisões tomadas com integridade. E o que é um coração em paz? O árbitro de Deus é a paz. Se eu estou com o coração em paz,
pode ter certeza, se eu sou de Deus, eu busquei de Deus para fazer isso, aquilo, aquilo, outro, e eu fiz isso, aquilo, outro que eu queria fazer, e trouxe paz ao meu coração, pode ter certeza, Deus direcionou você a fazê-lo. O árbitro de Deus é a paz, está na palavra, nós vamos também falar sobre isso. Ouvir a consciência e buscar o que agrada a Deus, mesmo quando isso custa caro, pavimenta um caminho de comunhão e confiança diante do Senhor. Então, ouvir a consciência e buscar o que agrada a Deus. Queridos, nós precisamos ter a vontade de buscar a Deus. Não é esperar um tempo propício para isso. Se você for esperar um tempo para buscar a Deus, Ele não vai vir. Ou se vir, vai ser de qualquer jeito. Vai ser um tempo forçado. Assim não agrada a Deus, não. Nós precisamos buscar a Deus com vontade de coração, sabe? Criar um momento de intimidade com Deus. Às vezes pode ser no trânsito, às vezes pode ser em casa, pode ser lá no banho, não importa, na cozinha, lavando as vasilhas. É o momento de buscar a Deus, intimidade com Deus. Não importa, o véu rasgou de cima a baixo, e aquele véu tinha quase 30 metros de altura, e tinha 10 centímetros de espessura. Não era homem para fazer aquilo, não, era Deus. E na medida que aquele véu rasgou-se, nós temos livre acesso ao Pai. É lá onde você está. No momento de alegria, no momento de tristeza, é lá onde você está. Busque a Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus, mesmo que custe caro buscar a Deus, que é um momento de você vai ter que abrir mão de alguma coisa para buscar a Deus. Isso pavimenta um caminho de comunhão e confiança diante de Deus. Eu confio em Deus. E se eu confio em Deus, buscá-lo-ei. E Ele vai responder, porque a palavra assim o diz. Não é? Então, queridos, que nós possamos criar um tempo de qualidade com Deus e buscar a Deus nesses momentos. Não importa qual momento você vai criar, qual a hora que você vai ter para buscar a Deus, mas busque com qualidade. 5 minutos é melhor do que meia hora de qualquer jeito. 5 minutos de qualidade é melhor do que meia hora de qualquer jeito. Às vezes você está orando, interrompe, faz uma coisa, continua a oração, né? Ou então às vezes você chega de noite, Senhor, a minha oração de hoje é a mesma de ontem, boa noite. Não é não? Então, gente, nós possamos ter um momento de qualidade com Deus. Isso é muito importante, porque Deus tem momento de qualidade conosco, pode ter certeza disso. Estou falando, agora voltando a esse primeiro referência que nós falamos, 1 Samuel 24, 1-7, onde ele entra na caverna, seus homens estavam lá no fundo, Saul entra ali para fazer as suas necessidades, corta a ponta da orla de Saul, etc., e ele não faz o que os outros queriam que ele fizesse. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, essa lição dele na caverna ali, fala sobre lealdade, sobre justiça, e a importância de não agir contra a vontade de Deus. A importância de não agir contra a vontade de Deus. Eu tenho que fazer, portanto, a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Fala de lealdade. Davi foi leal a Saul, mesmo sendo perseguido por ele. Mesmo sendo perseguido por ele. E a palavra nos fala que, pelos seus inimigos, ore por eles. Ame-os, a palavra fala assim, ame o seu inimigo e ore por eles também. Então, queridos, esse trecho também mostra que Davi, mesmo com a oportunidade de matar seu inimigo Saul, escolheu poupá-lo e mostrou que a lealdade verdadeira é pautada no temor de Deus, temor a Deus, e não em interesses pessoais. A lealdade verdadeira é pautada no temor a Deus. Davi temia a Deus, e ele pautou aquele momento em Deus, na lealdade que ele tinha para com Deus, e foi leal com Deus, e foi leal com Saul. Por conseguinte, ele poderia ter resolvido o seu interesse pessoal, mas assim ele não o fez. Ele buscou de Deus, e Deus o abençoou por isso. Além disso, o episódio ressalta a importância de confiar a Deus
o julgamento de conflitos e a sabedoria de não revidar o mal com o mal, mas sim com a bondade e a justiça. Não é revidar o mal com o mal, mas fazer as coisas com amor, com bondade e com justiça. Que lições nós podemos tirar desta passagem que nós lemos? Primeiro, a lealdade é um valor fundamental. Como é importante a lealdade. A lealdade entre irmãos, a lealdade entre líderes e liderados, a lealdade entre pais e filhos, filhos e pais, lealdade, amigos, lealdade. É um valor fundamental. Davi demonstrou ser leal mesmo a quem o perseguia. Essa lealdade não era por conveniência, mas vinha de seu temor a Deus. Essa lealdade de Davi, de ter poupado a vida de Saul, não foi por conveniência dele, foi por temor a Deus. Se eu temo a Deus, primeiro sou leal a Ele, e por conseguinte com o meu próximo. Ele agiu para não ferir o ungido do Senhor, mesmo quando podia ter uma grande vantagem. Ele não olhou para a situação só pelo seu lado. Ele olhou pelo temor para com Deus. Então não era o momento. E Deus tratou dele. De imediato, ele não fez o que os seus soldados queriam que ele fizesse. A justiça, segundo a justiça, prevalece na relação com Deus. Essa passagem nos ensina que devemos ser justos e honestos em nossas ações, especialmente diante das injustiças. Injustiça. Saul estava sendo injusto com ele. Saul estava sendo injusto com Davi. Mesmo diante dessa injustiça, ele agiu com temor a Deus. Agir com justiça é demonstrar que não praticamos o mal que condenamos. Não praticamos o mal que condenamos. Às vezes a gente faz isso, está fazendo errado. Aí você vai e faz também. E aí? O mal que você condena, você pratica. Isso não é justiça. Não se deve fazer mal a quem nos persegue, diz a palavra de Deus. Davi respondeu aos seus soldados por quererem atacar Saul, mostrando que não se deve agir contra o ungido do Senhor. Em Mateus 5,44 fala o seguinte: mas eu digo, Jesus, amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Mateus 5,44. Orientação de Jesus é: amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos. E orem por aqueles que perseguem vocês. Então nós devemos, além de amar, orar por eles. Orar pelas pessoas. Aqueles que nos perseguem, orar por eles. Isso se estende a qualquer pessoa que nos prejudique. E devemos tratar todos com carinho e respeito. Todos. Indistintamente. Todos. Devemos orar, portanto, por todos. Por todos. Os que nos perseguem, os que estão ao nosso lado, são leais também. Só porque são leais não é que não precisa de oração. Precisa. O crente ora por todos. Devemos entregar a Deus o julgamento dos conflitos. A passagem ensina a confiar em Deus para julgar disputas e os atritos que temos com as pessoas. É importante deixar que Deus cuide de tudo e fazer as coisas de maneira correta e honesta. Então, tudo, queridos, devemos entregar nas mãos de Deus. É sem reserva. Tudo, a minha vida é entregue nas mãos de Deus, sem reserva. Porque Deus entregou o seu Filho sem reserva. E olha, o sacrifício de Jesus foi por mim, foi por você. O sofrimento dele foi por mim, foi por você. E foi sem reservas. Na última hora, Jesus, Senhor, por que tu me desamparaste? Por que Deus desamparou Jesus naquele momento? Porque sobre ele ali estava o pecado de todos nós. Estava o pecado de todos nós e Deus não te comunga com o pecado. Senhor, por que tu me desampara? Mas naquele momento era Jesus, o Filho de Deus, carregando o pecado de todos nós. Mas depois daquele momento, ele ressuscitou. E hoje está lá,
à direita de Deus, cuidando de cada um de nós. Então, queridos, que nós devemos entregar tudo a Deus, o julgamento de todos os conflitos. Qual que é o problema? Entrega para Deus. Qual que é a luta? Entrega para Deus. Qual que é o problema que o seu irmão está te trazendo? Entrega para Deus. Entrega para Deus. Busca de Deus. E na medida que você cresce em Deus e vai ter o discernimento de Deus, você vai ter a direção de Deus para resolver toda e qualquer situação. A gente tem que sempre buscar a sabedoria, né? Porque isso vem de Deus, a sabedoria é de Deus. Sim, sim. Sim, em Tiago 1,5 fala, se lhe falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá indistintamente. Então, a sabedoria para lidar com as coisas de Deus, eu busco dele. A sabedoria do homem é uma, a sabedoria de Deus é outra. E nem sempre as duas são iguais. Deus tem algo muito melhor e maior para cada um de nós. Então, queridos, outra coisa, a justiça e a bondade podem amolecer corações duros. Por isso que a Bíblia fala que eu devo orar pelos meus inimigos, porque a justiça e a bondade podem amolecer corações endurecidos. Às vezes você pensa, puxa, mas essa pessoa não tem jeito. Tem, em Deus tem. Eu vou perder meu tempo orando por ele? Não, você não está perdendo tempo, pelo contrário, está ganhando. E está ganhando essa pessoa para Deus. O ato de Davi de poupar Saul, demonstrando bondade em vez de vingança, teve um grande impacto em Saul. A situação o levou a reconhecer que Davi era mais justo do que ele e se emocionou ao perceber o quanto Davi tinha sido tratado com maldade. Olha só, o coração de Saul já estava amolecido só por esse fato de Davi ter poupado a sua vida. O coração de Saul amoleceu. Aquele coração endurecido que só tinha vingança, só desejo de vingança, agora não mais, por causa desse ato de Davi, um ato por temor a Deus, poupou a vida de Saul. Pensou, esse cara é diferente. E eu tentei matá-lo com a espada, com a lança 2 vezes, não é? E estou perseguindo 3.000 homens separados para atrás de Davi. 3.000 homens. Davi tinha 400 problemáticos, não é? Então, você vê como que Deus pode fazer numa pequena atitude, às vezes uma atitude até grosseira, inesperada, não é? Amolecer o coração de uma pessoa. Se amolecer o coração de um rei que perseguia, um perseguidor, não poderá fazer isso com o nosso semelhante? Claro que pode. Claro que pode. Então, a situação levou a reconhecer que Davi era mais justo do que ele. Por você reconhecer, pô, esse cara é muito mais justo do que eu sou o rei, e eu estou perseguindo, ele é mais justo do que eu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Levar um cidadão desse a pensar isso é só por Deus. Só por Deus. A sabedoria é fundamental na resolução de conflitos. Embora Davi pudesse ter sido mais rude com Saul, ele agiu com sabedoria. Ele foi leal, mas também sábio, evitando se expor a situações de abuso. O amor a Deus deve ser acompanhado de sabedoria prática. Sabedoria prática. Eu exercer a prática da sabedoria que eu tenho e qualquer minha sabedoria buscada de Deus. Falta sabedoria? Busque a Deus. Tiago 1,5, lhe falta sabedoria? Peça a Deus que a todos ele dá liberalmente, diz a palavra de Deus. Então, se falta sabedoria, busque a Deus. Se falta sabedoria para lidar com essa situação, busque a Deus. Ele vai dar a sabedoria necessária. Qualquer situação, eu não sei. Qualquer dificuldade, não sei. Mas uma coisa eu sei. Se me falta sabedoria para lidar com essa situação, eu devo buscar a Deus. Primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus. Com temor, mas com confiança. Com confiança em Deus. Porque Ele vai trazer o discernimento necessário para lidar com aquela situação. Quando? No tempo dele. Enquanto isso, continue buscando. Desiste não. Enquanto isso, busque.
Muito bem. Nessa segunda passagem que nós lemos, em 1 de João 3, de 19 a 22, essa passagem ensina que quando o coração não nos condena, nossa confiança diante de Deus aumenta e nossas orações são respondidas porque estamos fazendo o que o agrada. O que diz a passagem? Deus forma, desta forma, sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e dele recebemos tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Obedecemos os seus mandamentos, obediência, e fazemos o que lhe agrada, obediência em fazer aquilo que Deus já predeterminou. Então a passagem nos ensina que a nossa obediência e amor fraterno nos dão confiança quando nós obedecemos a Deus, porque conhecemos a vontade de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, essa obediência gera em nós confiança. Eu deposito confiança no Pai. Eu deposito confiança nele, porque eu sou obediente aos seus caminhos, nos seus caminhos, nas suas determinações. Isso nos dá confiança diante de Deus e assegura que somos da verdade. Assegura que somos da verdade. Da verdade. Que verdade? A verdade de Deus. A verdade de Deus. A verdade que liberta. Não é? Assegura que eu sou de Deus. Portanto, essa libertação vem do Pai. Por isso eu me entrego para Deus. Senhor, toma conta. Em nome de Jesus. Ou dar minha direção para resolver isso, aquilo outro, em nome de Jesus. Deus vai fazer assim, porque a palavra do Senhor assim nos diz: batei e abri-se-vos-á, pede e ser-lhe-á dado. Quando eu bato na porta de Deus e peço, primeiro que Ele abre, segundo que Ele nos dá. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei contigo. E melhor, você comigo. Não é só eu contigo, não só eu com ele, não. É ele comigo também. É parceria de mão dupla. Deus nunca vai ultrapassar. Nós podemos até ultrapassar através da nossa desobediência, mas Deus não. Deus não. Então Deus vai estar sempre pronto para nos ouvir. Sempre pronto. Essa é a bondade de Deus. Glória a Deus por isso. Isso acontece porque Deus, sendo maior que o nosso coração, conhece todas as coisas e permanece em nós quando vivemos de acordo com os seus mandamentos, o que nos permite ter certeza de que Ele ouve as nossas orações. Quando nós confiamos, quando nós depositamos confiança em Deus, crendo que Deus vai dar a solução, Deus se agrada e a resposta vai chegar. A resposta vai chegar daquilo que você tem pedido. Que mais lições nós podemos tirar disso aqui? Primeiro, confiança e paz de consciência. A passagem conecta a obediência aos mandamentos de Deus, ou seja, crer em Jesus e amar o próximo, com a confiança de que podemos nos apresentar a Ele sem culpa. A confiança vem da obediência. Se eu obedeço é porque eu confio. Amém? Se eu obedeço, é porque eu confio. Se eu obedeço a Deus, é porque eu confio nele. Oh, glória! Se eu obedeço a Ele, é porque eu confio. A consciência tranquila vem de viver de acordo com a vontade de Deus. É uma evidência de que pertencemos à verdade de novo. A consciência tranquila é outro fato. Vem de viver de acordo com a vontade de Deus. Quando eu vivo de acordo com a vontade de Deus, a minha consciência é tranquila. Não traz peso, não é carga, é alegria de saber que eu estou na presença de Deus. E alegria de saber que eu agrado ao coração de Deus. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor. E nele eu posso todas as coisas, porque é Ele que vai me fortalecer.
ter uma consciência tranquila. Como é bom ter uma consciência tranquila. Você põe a cabeça no travesseiro e dorme, sabendo que quem te guarda é o Senhor. Não é? Isso foi escrito por Davi, tá? Isso foi escrito por Davi, salvo engano, Salmo 19, alguma coisa assim. Creio eu. A autoridade de Deus sobre a consciência. João reconhece que, se nosso coração nos condena, se o nosso coração nos condena, não devemos nos desesperar. Se o nosso coração nos condena, não devemos nos desesperar. Ele afirma que Deus é maior que o nosso coração. É Deus que conhece o nosso coração. E Ele é maior do que o nosso coração. E sabe todas as coisas. O que nos dá a certeza de que Ele conhece nossas intenções e não está sujeito à nossa consciência falha. Isso nos encoraja a não confiar apenas em nosso sentimento, mas na verdade de Deus. Eu não posso confiar somente nos meus sentimentos, eles são falhos. Eu sou homem. Nós somos homens naturais, somos pecadores. Mas eu preciso confiar em Deus. A nossa consciência está presente, tranquila, porque eu sei que Deus está no controle de cada coisa. Isso nos encoraja a não confiar em nós mesmos, mas em confiar na verdade de Deus. Amém, queridos? Agora tem uma coisa que é importante. Tudo isso que nós falamos é tremendamente importante. Mas e o poder da oração? Onde entra a oração em tudo isso? A passagem assegura que para quem vive em obediência e busca agradar a Deus, há uma resposta na oração. Quem vive em obediência e procura agradar a Deus com a sua postura, as suas atitudes, no seu pensar, no seu falar, no seu agir, as suas orações serão respondidas. Deus responde às suas orações. Então, é o poder da oração. Há uma resposta para cada uma delas. As orações são atendidas quando são feitas em harmonia com os mandamentos de Deus. Ou seja, conhecendo a vontade de Deus. Será que isso agrada a Deus? Se é que é da vontade de Deus, Senhor, eu te entrego. Faça-se a tua vontade. Assim na terra como ela é feita no céu. Faça na minha vida a sua vontade, Senhor. Jesus orou assim. Jesus orou lá nos últimos momentos. Jesus orou. Não faça a minha vontade, Senhor, mas faça a sua. A sua. A vontade de Deus é soberana, é acima da minha. A minha vontade tem que estar submissa à vontade de Deus. A minha vontade tem que estar submissa. Se não é a minha vontade, não está submissa à vontade de Deus. E eu sei que aquilo que a minha vontade quer, mas não é a vontade de Deus, não vou fazer. Não vou fazer. Porque não agrada a Deus, eu devo fazer o que está dentro dos moldes de Deus, da vontade de Deus. Assim eu vou agradar a Deus, a resposta às orações, elas virão. No entanto, o resultado da oração nem sempre é exatamente o que pedimos. Observe bem, as respostas de Deus nem sempre é exatamente aquilo que nós pedimos. Nem sempre. Pois Deus pode nos dar o que precisamos, em vez do que queremos. Deus vai nos dar o que nós precisamos e nem sempre é aquilo que nós queremos. O nosso querer é uma coisa, o querer de Deus pode ser outra. Mas vindo de Deus, louvado seja, obrigado, Senhor. É do Senhor, vai trazer paz ao meu coração. Vai trazer paz ao meu coração, porque provém do Pai. A centralidade, a importância da prática da fé. A passagem enfatiza que a fé não é apenas uma questão de crença, mas também de prática. A fé, eu costumo sempre falar isso, a fé em ação gera milagres, não é? Eu sempre falo isso, a fé em ação gera milagres. A fé não é para ficar guardada, é para colocar lá na prática, é para usar. Eu tenho fé, eu preciso usar. Agir de acordo com a minha fé, porque a minha fé está embasada nele. Embasada nele. Então, essa é a importância da fé prática, e não fé de conhecimento. A fé de conhecimento não vai fazer aplicação nenhuma na sua vida, mas a fé prática vai fazer diferença. É colocar a fé em ação, mesmo porque ela exige ação. A fé exige ação.
A fé é a certeza das coisas que não são como se já se fosse. Acredito que vai dar certo. Hebreus 11:1. Porque provém é fé, é o exercício da fé. Guardar os mandamentos e viver de acordo com a vontade de Deus é crucial para a nossa relação com Ele para receber as bênçãos prometidas. Então, guardar os mandamentos de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus é crucial na nossa vida. Guardar os mandamentos de Deus, ou seja, a vontade de Deus está na palavra. Tudo que eu preciso saber para a minha vida está na palavra. Por isso que eu preciso dedicar tempo à palavra, dedicar tempo para meditar na palavra, dedicar tempo para orar a Deus. Eu não vou cansar de falar isso, tá? Precisamos dedicar tempo de qualidade com Deus. Muito bem. A consciência segundo a Bíblia. O que a Bíblia fala de consciência? Na Bíblia, a consciência é a capacidade inata de discernir o certo do errado. Capacidade de discernir o certo do errado. Funcionando como um juiz interno que pode acusar ou defender uma pessoa. O pecado pode pesar a consciência, trazendo culpa. E para mantê-la limpa é preciso obedecer a Deus, o que leva a consciência mais sensível e tranquila. Uma consciência cauterizada é um estado de corrupção em que a pessoa se torna insensível ao pecado. A minha consciência fica tranquila diante de Deus. Se eu faço as coisas de acordo com o que Deus se agrada, a minha consciência é tranquila. É tranquila. Aí é preciso conhecer a vontade de Deus, como buscando a presença de Deus, entregando-se sem reserva a Deus. É tudo. Provém de Deus. Então, amados, deixa eu falar outra coisa, a importância de uma consciência pura. É fundamental ter uma consciência limpa, tanto para si quanto para Deus. Paulo buscava manter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Paulo. Nós estamos estudando sobre Paulo, todos os dias eu mando alguma lição de Paulo, lá em 1 Coríntios, estamos terminando o livro de 1 Coríntios. Fala sobre esse Paulo, perseguidor da igreja, e de repente um dos maiores dos apóstolos. De perseguidor a perseguido, não é? O que ele declarou sobre a consciência. Por isso, também me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Como é importante uma consciência pura diante de Deus e dos homens. E eu só vou ter uma consciência pura diante de Deus se eu continuar fazendo a vontade de Deus. E se eu continuar fazendo a vontade de Deus, a minha consciência é pura diante de Deus, por conseguinte ou por tabela, também é pura diante dos homens. Porque eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus. Outra coisa, queridos, consciência treinada. Nós precisamos treinar a nossa consciência. Uma consciência treinada. Cadê onde que eu vi aqui? Consciência treinada. A consciência precisa ser treinada pelo estudo da palavra para se tornar uma ferramenta confiável que guia para o que é certo, como está escrito lá em 1 Timóteo. O que fala em 1 Timóteo? Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então eu preciso treinar a minha consciência diante de Deus. O que é treinar a consciência diante de Deus? Buscar a presença de Deus, é meditar na palavra de Deus, é orar diante de Deus, é depender de Deus. E na medida que eu entrego a minha vida, as minhas causas diante de Deus, crendo com confiança, evidentemente, exercendo a fé em Deus, eu tenho certeza, a minha consciência está tranquila diante de Deus. Está sendo treinada para isso. Então, queridos, que nós possamos ter essa consciência e levar o nosso pensamento. A Bíblia fala o seguinte, lá em 2 Coríntios 10:5,
e levando cativo todo pensamento em obediência de Cristo. Quando eu levo cativo a minha consciência, em algumas versões fala a mente cativa em obediência a Cristo, não é? Quando nós levamos cativo todo pensamento em obediência a Cristo, eu estou em paz com Deus. E se eu estou em paz com Deus, eu tenho paz com os homens. Essa é a maneira de treinar. Eu preciso estar sempre ligado com o Pai. Sempre ligado com Deus. Ligado com Deus. Não soltar a mão de Deus em momento algum. Levar cativo todo pensamento, toda a ação em obediência a Cristo. Está em 2 Coríntios 10:5. Quem falou isso foi Paulo. Levando cativo em obediência a Deus todo pensamento. Cativo. O que é cativo? Dependente. Em sujeição a Deus, não é? Quando nós somos cativos à vontade de Deus, nós estamos sujeitos à vontade de Deus. E vamos fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Então a nossa consciência vai estar tranquila, vai estar em paz com Deus. E se a nossa consciência está em paz com Deus, é tudo que agrada a Deus. Amém, querido?